Olá pessoal, hoje eu vou falar de um problema que acontece no mundo há muitos milênios e esse problema se chama a prosperidade dos maus, porque é, é uma realidade, porque no mundo em que vivemos existem muitas pessoas más, pessoas que não querem viver em retidão, não querem ser educados na justiça, não querem viver a bondade do seu caráter. Elas se deixam envolver pelo mal, elas elas começam a, como é que eu posso dizer? Elas começam a se fortalecer em sua perversidade, em algo que não é certo e aprovado para o ser humano. Porque elas começam a se envolver em muitas astúcias que vão pervertendo o seu caráter. De forma que elas só conseguem praticar males que contribuem para a sua própria destruição, digamos assim, para a sua própria ruína, perdição. Enquanto pessoas no mundo se esforçam em manter a sua integridade, a sua vida irrepreensível, a sua vida exemplar, sem mácula, sem dolo algum, existem outras pessoas que fazem o contrário de tudo isso. E muitas das vezes essas pessoas são essas pessoas que prosperam muito mais do que aqueles que vivem na integridade. Como se a integridade fosse algo errado e a perversidade fosse algo bom, que favorecesse essas pessoas que conseguem prosperar, mesmo elas sendo más. Então, esse problema é um problema antigo, que já acontece no mundo há milênios, como eu já falei aqui. E hoje eu vou ler aqui um salmo que expressa essa realidade, que hoje, no século XXI, nós podemos ver ainda acontecendo. Dá para se ver claramente que os homens maus estão prosperando e aqueles que são homens bons, homens que querem viver de uma forma que não se deixam envolver e se enredar pelo mal, essas pessoas são as que dificilmente prosperam em relação àqueles que praticam o mal. Aqueles que praticam o mal são aquelas pessoas que prosperam mais. Tem alguma coisa errada aí. Acho que dá para perceber isso. Porque quem deveria prosperar não seria aquele que se esforça em ter uma vida irrepreensível, uma vida sem que a sua integridade possa ser corrompida, como os maus fazem hoje em dia. Deveria sim, mas o que acontece é o contrário. Por que acontece essa questão? É sobre isso que eu vou falar aqui, lendo um dos salmos, que é o Salmo 73, que foi escrito há alguns milênios atrás. Então, esse salmo é um salmo de Asaf. Ele passou por esse problema. Ele sentiu isso. Ele viu que isso acontecia na realidade. Então, ele escreveu esse salmo, que é um salmo que você deve meditar nele, deve refletir sobre o que está escrito nesse salmo, para você chegar a uma conclusão, a mesma conclusão que Asaf chegou. É a mesma que você tem que chegar. Porque você não pode invejar os maus por eles estarem prosperando mais do que você. Pelo contrário, você tem que se manter na sua integridade, com consciência limpa, pura, e não se deixar envolver por esse tipo de coisa, que só trazem uma prosperidade momentânea, terrena, efêmera e passageira. Mas Asaf vai falar aqui de que, em meio a tudo isso que acontece, ele está com Deus. Isso é importante demais e é isso que
tem que ser dito. Então eu vou ler aqui esse salmo que é muito interessante. Então o texto diz assim, ó: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus demandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, pessoal, esse salmo aqui fala sobre essa questão. E essa é uma realidade que Asaf conseguiu constatar na época dele. Agora, no século XXI, tanto eu como você devemos meditar nesse salmo, aprender as lições práticas que esse salmo nos ensina. Isso é vida para você e para mim, é saúde, é uma prosperidade boa, perfeita e agradável. Porque quando alguém é guiado pelo conselho de Deus e depois essa pessoa é recebida na glória, isso é
a melhor recompensa que pode existir para a pessoa. Não adianta viver nesse mundo que é efêmero e passageiro, sendo mal e prosperando, porque o final dessas pessoas é ruína e perdição. Elas não temem a Deus, elas não consideram a Deus em tempo algum, elas ignoram Deus, rejeitam. Elas não querem saber de Deus, elas querem saber das coisas terrenas, de se envolver em negócios desta vida, de amar ao mundo e as coisas que nele estão, de serem mais amigos dos prazeres do que de Deus. E o resultado disso cairá sobre elas como graves consequências. E aí não adianta ter prosperidade financeira, não adianta ter riqueza, dinheiro, poder, status. Não adianta nada disso. Tudo isso não significa nada diante de ter a Deus como Deus vive verdadeiro. Então, as pessoas têm que meditar nessa questão. Não fique invejando esses homens maus que prosperam. Não faça isso, não cometa esse erro. É hora de acertar, é hora de viver de uma forma que você possa agradar a Deus pela fé. Porque a fé é algo que te leva a agradar a Deus. Então, é necessário, sim, que cada pessoa hoje tenha fé. Viva essa fé operante em Deus. Viva uma fé viva, sem hipocrisia alguma. Uma fé que traga resultados práticos para a sua vida. Resultados permanentes, resultados bons, agradáveis, que você vai provar na sua vida, assim como eu também vou provar na minha vida. Então, não fique olhando para as pessoas más que existem por aí pelo mundo, que estão prosperando. Elas estão recebendo a sua herança aqui na terra. Os seus bens que fazem elas prosperarem, elas estão recebendo isso aqui apenas na terra. É apenas algo terreno para elas viverem aqui. Mas, se você colocar a sua vida e a sua fé em Deus e olhar firmemente para o Senhor Jesus até o fim de sua vida, perseverando, você vai ser recebido na glória. Essa é a melhor recompensa que você pode ter. Então, não fique preocupado em ajuntar tesouros na terra. É melhor ajuntar tesouros no céu. Como o próprio Senhor Jesus falou, ele falou de algo que é para o seu benefício, para o meu benefício. Então, nós não devemos ficar perdendo nosso tempo se preocupando com a prosperidade dos maus, tendo inveja disso. A nossa prosperidade tem que ser uma prosperidade na alma, em nosso corpo, alma e espírito. Não é a prosperidade financeira. É a prosperidade de você ser rico para com Deus e não para si mesmo. Essas pessoas entesouram para si mesmas. Elas ficam enriquecendo para si mesmas. Elas estão... como é que eu posso dizer? Elas estão se fortalecendo na sua própria riqueza terrena, passageira. Elas não sabem, muitas das vezes, que isso é algo momentâneo, é terreno. Não tem proveito algum. Salomão falou isso claramente, que experimentou de tudo. Ele foi o homem mais rico da história da humanidade. E chegou à conclusão de que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e não tinha nenhum proveito debaixo do sol, essas coisas. Então, se Salomão falou isso, nós devemos concordar com ele, porque ele falou a realidade. Isso é verdade mesmo. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa hoje. É melhor sermos pobres em nossa própria integridade, em nossa própria vida irrepreensível, sem mácula, sem erro, sem maus exemplos, do que os maus que, infelizmente, têm uma vida totalmente pecaminosa, digamos assim, totalmente alheios à vida de Deus. E eles se acham assim. Eles
têm uma soberba nesse tipo de coisa. Eles são soberbos. Eles são pessoas que eles se tornam para si mesmos seus próprios deuses. Então, essas pessoas, elas não têm temor de Deus diante dos seus olhos. Mas, tanto você como eu hoje, devemos temer a Deus. Devemos conhecer a Deus, porque conhecer a Deus constitui a glória do homem. Então, é necessário que possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Isso vai contribuir para termos uma vida que não está... não é uma vida que possa depender de coisas terrenas, de dinheiro, de riquezas. Não, pessoal. Asaf falou isso aqui claramente a respeito disso. É isso que nós devemos meditar. É isso que nós devemos aprender. É isso que nós devemos nos deixar envolver por esse ensinamento eficaz para você e para mim. Principalmente na época em que estamos agora. Porque nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. E não uma vida que possa agradar a nós mesmos. Nós não podemos nos agradar a nós mesmos diante da vida que vivemos. Pelo contrário, a vida que nós vivemos tem que ser uma vida que seja para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então, isso é importante que nós possamos aprender. Essa é a lição que nós devemos ensinar para as pessoas. Esse salmo nos ensina muitas coisas relevantes para nossas vidas, úteis, importantes, sérias, decisivas, que aquele que é sábio, prudente, aquele que é sensato, vai reconhecer isso. Vai chegar a essa conclusão de que é assim que tem que ser, para você e para mim. Então, nós devemos aprender isso. E devemos ensinar para outras pessoas também. Então, este salmo é muito sério, fala de um assunto muito sério, que nós devemos aprender. Temos que ter humildade suficiente para reconhecer a lição que esse salmo nos apresenta, para praticarmos como deve ser. Assim, nós iremos conseguir viver e chegar à conclusão, a mesma conclusão que Asaf chegou aqui, quando ele diz essas palavras aqui, que estão escritas nesse Salmo 73. Então, eu recomendo que você leia esse Salmo. Leia várias vezes até entender essa questão. Porque o entendimento dela vai produzir um bom resultado na sua vida e na minha vida também. Então, isso é importante. Nós devemos dar valor ao que é importante, ao que é útil, ao que é perfeito, aquilo que vai nos aperfeiçoar. É isso que nós devemos entender. E esse entendimento vai trazer um resultado saudável para você e para mim enquanto vivemos neste mundo, tendo esperança, porque Cristo Jesus em você e em mim é a esperança da glória. Então, é isso que eu queria falar a respeito desse salmo e eu espero que você possa meditar nele, porque ele traz esse assunto para o seu conhecimento e para o meu conhecimento. Agora, nós devemos agora aproveitar esse conhecimento da melhor forma possível em nosso próprio benefício, como Asaf chegou a essa conclusão também na época em que estava vivo. Hoje quem está vivo é você e eu. Agora é hora de concluirmos também da mesma forma, principalmente na época que estamos agora. Então, é isso que eu queria falar a respeito desse salmo. Eu espero que você medite nisso, porque com certeza você, ao meditar nisso, vai ter uma resposta saudável para a sua vida, que com certeza vai fazer você se acalmar, vai fazer você se tranquilizar, vai fazer você ser cheio de esperança, de viva esperança. Em Cristo Jesus é assim. Esse é o procedimento correto e prudente do sábio hoje em dia. Quem fizer isso, com certeza, vai ter bons resultados na vida. Vai ter essa certeza, essa convicção de que Deus é aquele que vai te guiar segundo o conselho dele e depois vai receber você na glória.
Então, é isso que eu queria falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.